bem, campeões? Estamos aqui hoje para mostrar uma dissertação argumentativa que foi quase nota máxima no processo seletivo da Mackenzie. Por que a gente vai analisar hoje o da Mackenzie? Porque não é um vestibular, um processo seletivo que exige uma proposta de intervenção. E muita gente pergunta qual seria a diferença. Além do que também a Mackenzie trouxe uma frase tema bem auspiciosa, digamos assim. Então vamos dar uma olhada. Olha só o que eles perguntaram na frase tema. Você, então, há uma interlocução, que é novo, né? Que pretende entrar para a faculdade de medicina, já sabe qual caminho seguir e por quê? Quais as vantagens e desvantagens dessa opção? Então, tem ali uma dúvida que surgiu, que é a questão da interlocução, né? Os alunos ficaram na dúvida se tinha que ser uma resposta em primeira pessoa ou em terceira pessoa, já que a banca pede uma dissertação argumentativa. E eles já davam meio que a ideia da tese, né? As vantagens e desvantagens de sua opção. Depois a gente soube, quando os textos voltaram, né, da correção, porque os alunos recebem esse texto corrigido, a gente soube que eles aceitaram os textos em primeira e em terceira pessoa, e inclusive aceitaram aqueles que falaram das vantagens e desvantagens de escolher o caminho e qual é o caminho, e das vantagens e desvantagens de não ter seguido, não ter ainda decidido qual o caminho, né? Então, enfim, as várias interpretações ali foram aceitas pela banca, desde que em acordo com a frase tema. Então, vamos dar uma olhada num texto que foi perto da nota máxima, perto de 20, que é a nota máxima da Mackenzie. Ó, coloquei aí a imagenzinha, né, do resultado final, ali então foi nota 19,7, né? O que é uma nota excelente, que é perto da nota 20, que é o objetivo, né? Tirar a nota máxima. Dá para ver ali, ó, Faculdade Mackenzie, tá vendo? Deixei o primeiro nomezinho da Gabriela. Ela foi aprovada em medicina na Mackenzie, foi aprovada em outros processos seletivos também. Vamos dar uma olhada, então, no texto dela. Antes, eu queria mostrar para vocês que a Gabriela não fez 30 linhas, tá vendo? A letra dela é bem pequenininha, mas é um texto grande, é um texto que mostra que ela tem ali conhecimento. Uma outra coisa que eu acho interessante também é que há algumas rasuras, tá vendo? Essa aqui é a versão final que a banca passa pra gente. E mesmo assim não teve problema, ela não teve descontos por conta da rasura. Veja que há uma organização de uma dissertação argumentativa bem clara, a gente nem precisa ler todo o texto para ver isso, né? Então ela começa ali com primeiramente, depois ela vai por outro lado, né, que são as desvantagens, e daí ela coloca diante de tudo isso. Então vamos dar uma olhada em cada uma das partes para vocês entenderem. Bom, lembrando que a frase tema era: você que quer a faculdade de medicina, qual é o caminho que você vai seguir e vantagens e desvantagens disso. A Gabriela escreveu assim: em setembro de 2024, o Brasil enfrentou inúmeras queimadas, principalmente no estado de São Paulo. A gravidade da poluição atingiu um nível inesperado e as consequências são extremamente prejudiciais à saúde da população. A BBC News, ao falar sobre o caso, afirmou que a inalação de fumaça pode tanto agravar o quadro de pessoas enfermas como causar doenças respiratórias. Diante disso, nota-se que a quantidade de indivíduos com problemas no aparelho respiratório aumentará gradativamente, até porque os desastres recentes são apenas alguns dos muitos que virão pela frente. Por isso, no cenário atual, a especialidade médica, que aparenta ser a melhor escolha para os estudantes de medicina, é a do sistema respiratório. Nesse sentido, cabe debater as vantagens e as desvantagens de seguir este ramo. Bom, o vestibular aconteceu no segundo semestre do ano de 2024. Também foi quando aquelas queimadas em São Paulo se intensificaram, inclusive o ar ficou poluído por algum tempo. E ela lembrou disso, inclusive começou com esse repertório, né? Foi bem legal, porque foi atual, foi autoral, e ela ali vinculou essa questão das queimadas, a questão ambiental, que é tão atual, com a decisão. Então, no cenário atual, a especialidade médica que aparenta ser a melhor escolha é a do sistema respiratório, tá vendo? Ela usou aqui a terceira pessoa. Como eu falei, alguns alunos colocaram em primeira pessoa, então eu escolheria o sistema respiratório, por exemplo, se fosse aqui, e estava tudo certo. E aí ela usou a segunda pergunta da banca como tese, né? Então ela vai falar ali das vantagens e das desvantagens, que é
o que a banca pediu. Então, um texto bem organizado, um primeiro parágrafo ali corpulento, né? Então, tem em torno ali de 8 linhas, com a letra pequenininha. Tem o repertório inicial ali, bem autoral. Traz ali uma resposta para a frase da Mackenzie, né? Que foi pedido. E vai falar das vantagens e desvantagens. Perfeito. Agora, a gente vai buscar o quê? As vantagens. Primeiramente, o médico que escolher se tornar um especialista em questões respiratórias certamente terá muitos pacientes para atender. Ó, o tópico frasal dela já é retomando a vantagem, né? Então é um degrau a mais do que ela colocou na introdução. Então lá tem vantagem e aqui ela já traz a vantagem. Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, o ser humano passou a poluir cada vez mais o meio ambiente. Com a construção de indústrias e a queima frequente de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, a sociedade tem seu bem-estar prejudicado. Consequentemente, os profissionais da saúde respiratória passam a ser mais demandados. Além disso, garante um bom retorno financeiro aos doutores dessa área. Eles também terão uma oportunidade de salvar mais vidas, né? Então dá para ver ali que tem a expansão do tópico, então ela prova por que vai ter cada vez mais pessoas para atender. Inclusive ela vincula também com a questão financeira. Pode dar um bom retorno financeiro para quem escolher essa área. Agora, a gente tem a desvantagem, que inclusive estava na frase tema. Então a escolha do conectivo aqui está perfeito. Por um lado, por outro lado, né? Então primeiro vem a vantagem, agora vem a desvantagem. Este profissional terá que aprender a enfrentar obstáculos ao longo de sua carreira. Então, está retomando a questão da desvantagem. Segundo o censo de 2010, doenças respiratórias são as principais causadoras de mortes no Brasil. Ou seja, embora haja mais chance de salvar pessoas, o médico deste ramo é o que mais enfrenta óbitos em sua mesa de cirurgia. Vale também destacar que o fumo é uma prática presente no cotidiano de muitos. Este hábito não só é extremamente prejudicial ao fumante e aos que estão à sua volta, como também gera um vício. Por conta disso, é necessário que os doutores saibam lidar com pacientes que fumam e não conseguem, ou até mesmo não querem abrir mão desse costume. Perfeito! Então, poxa, essa especialidade vai ser bacana porque ela vai salvar vidas, vai ter um bom retorno para o médico, ele pode continuar trabalhando nisso, porque ele vai ter ali uma frente de trabalho ampla, mas tem muitos desafios, porque vai ser um lugar em que os óbitos vão acontecer, vai ter que lidar com vícios, então perfeito, bem atual, bem autoral. E agora vem a conclusão, que não é uma conclusão Enem, né? Então vamos dar uma olhada quais foram as escolhas na conclusão. Diante de tudo isso, temos o conectivo. Fica evidente que a escolha da saúde respiratória como especialidade é favorável à carreira do médico, mas ainda tem seus contras. Então retoma a ideia da tese, lá o que tem na introdução, vantagens e desvantagens. O retorno financeiro é essencial para um profissional que deseja viver bem, porém é importante ressaltar que isso não é tudo. A decisão não só de tornar-se um especialista de trato respiratório, mas de tornar-se um médico é muito mais ampla do que um salário bom. Então ela vai aqui trazendo, né, o porquê dessa questão de não pensar no dinheiro, porque como ela fala do dinheiro, ela está retomando isso. A medicina exige do profissional a capacidade de aceitar as decisões de pacientes e as perdas que inevitavelmente acontecerão ao longo dos seus anos de trabalho. E ela traz ali mais ou menos uma ideia do que a medicina espera, mais uma ideia de como se comportar, uma ideia de como enfrentar esse processo, né? Então ela poderia, por exemplo, ter usado um enfrentamento um pouco mais óbvio, do tipo assim: cabe, portanto, aceitar as decisões do paciente e, inevitavelmente, as perdas que acontecerão. Então, isso também poderia dar uma ideia maior do enfrentamento que ela coloca aqui, tá? Um texto bom, texto organizado, tem algumas questõezinhas de linguagem que a gente viu aí ao longo da leitura, mas bem pouquinho desconto, que foi o que aconteceu mesmo. É isso, campeão!